Esse frio afetou profundamente a economia do Estado. Evidentemente, sofremos uma consequência e vamos procurar sair dela. Nos dados que nos chegam às mãos, já poderemos prever a safra futura totalmente prejudicada. Zero a produção. Essa não é a primeira vez que sofremos uma situação dessa. Cafeicultura totalmente destruída. O prejuízo se pronuncia para a próxima safra. Isso vai nos preocupar. Nós só voltaremos a ter uma plena safra de café daqui a 3 anos. O café foi responsável por um dos ciclos econômicos mais duradouros do Brasil. Cultivado desde a primeira metade do século XIX na região do Vale do Paraíba, os cafezais chegaram ao Paraná somente no início do século XX. Depois da Segunda Grande Guerra, a cultura cafeeira entra em um momento dinâmico no estado, com a expansão das áreas cultivadas e o aumento exponencial das safras ano após ano. Nas décadas de 50 e 60, o café alcançou uma das fases de maior prestígio na economia brasileira. Era o principal produto de exportação, responsável por mais da metade da receita nacional, e ocupava o segundo lugar entre os produtos de maior valor agregado no mundo, atrás apenas do petróleo. Por ter um solo muito fértil, o Paraná serviu de porto seguro para o avanço da cultura do café, considerado uma extensão natural das produções paulistas e mineiras. Como o estado era essencialmente agrícola, o avanço da cultura cafeeira tornou-se a principal alavanca da ocupação do Norte e Noroeste. Milhares de trabalhadores migraram para o Paraná atrás da riqueza produzida pelo chamado Ouro Verde. Em 1962, o estado atinge o ápice da produção. Havia quase 2 milhões de hectares com cafezais nas regiões acima do paralelo 24, considerada a área mais propícia ao cultivo do café. Essa região compreendia terras ao norte, noroeste e oeste paranaense. As plantações de café podiam ser vistas por toda parte, e ele também dominava o imaginário dos paranaenses. Batizou prédios, rodovias e municípios. Mas mais do que isso, foi determinante na mudança do perfil de centenas de cidades. Em 1950, havia apenas 36 municípios cafeeiros no estado. 2 décadas depois, 192 cidades paranaenses tinham no café a base do seu desenvolvimento. O sucesso da economia cafeeira trouxe milhares de trabalhadores ao estado. Entre 50 e 70, a população paranaense saltou de 2 para quase 7 milhões de habitantes. O café era responsável pela metade das exportações brasileiras. Pela importância econômica, recebeu benefícios como a política de preços fixos pagos pelo governo e a criação do Instituto Brasileiro do Café, que determinava e conduzia a política para o setor. E todo o país se beneficiava da produção, principalmente dos recursos provenientes de uma taxação do café exportado. Esse confisco, chamado de cota de contribuição, chegou a ser de metade do valor de mercado do produto comercializado. O auge do plantio de café, da área abrangida por café, foi em 1962. Nessa época, o Paraná tinha um pouquinho mais de 1.800.000 hectares de terra em café. Então, era uma área representativa. Então, você percorria de Londrina a Maringá e outras regiões e você, pela estrada, só via mesmo lavouras de café. Nós chegamos a ter um contingente de 4,5 milhões de covas, e na época não se plantava um pé de café, era cova. E em cada cova nós tínhamos 4 sementes, 4 pés. Então a produção era muito maior. Chegamos a produzir, inclusive, 22 milhões de sacas de café no Paraná. Com a queda da produção em São Paulo,
com a queda da produção em Minas Gerais, o Paraná chegou ao auge. O Brasil chegou a ter 60 milhões de sacas de café armazenada. Nós chegamos a anos 62, 63, 64, 65 até 66, que as nossas exportações caíram, a produção era muito e o IBC continuou, tinha preço de garantia, era obrigado a receber e foi armazenando. Essa rede de armazéns gerais que nós temos no Paraná hoje, com capacidade para 30 milhões de sacas, incluindo Paranaguá, Curitiba, Ponta Grossa e o norte do Paraná, foram feitos a toque de caixa a partir de 61. Tivemos 45 companhias de armazéns gerais, 10, 12 empresas de transporte em Londrina, armazéns gerais em Londrina. Chegamos a ter 32 firmas exportadoras dentro de Londrina. A superprodução de café na década de 60 forçou investimentos pesados em estrutura de beneficiamento e estocagem. O Estado passou a produzir mais do que o mercado era capaz de absorver. Começavam a surgir sinais de que o ciclo cafeeiro estava entrando em declínio. Ao longo daquela década, a cotação do café passou a cair e o governo federal começou a deixar clara a intenção de conter a expansão da cafeicultura. A ideia era forçar uma diversificação agrícola, pressionando os produtores ao não repassar aos preços a correção inflacionária. Mas a cultura cafeeira ainda encontrava outros obstáculos pela frente. Além do aparecimento da ferrugem e o incentivo do governo para a soja, o envelhecimento dos cafezais e uma legislação que equiparava o trabalhador rural ao urbano também abalavam aquele modo de produção. Entretanto, na década de 70, apesar de as atividades cafeeiras terem sido reduzidas, o Estado ainda participava com 40% do café do país. Naquela época, os cafeicultores ainda tinham outros velhos motivos com o que se preocupar: as famigeradas geadas. Elas eram um temor constante, e nos períodos de frio, a partir de maio, os produtores tinham um grande receio de acordar com seus cafezais atingidos e a safra seguinte comprometida. Então, quando entrava essa faixa de junho, julho, agosto, até a florada do IP, né, que é o nosso grande mito, né? Agora floriu o IP, então agora não veia mais. Você, né, ficava, principalmente o cafeicultor, os agricultores, o comércio local, os prefeitos, ficavam em pânico com cada dia que acordava frio e sem uma nuvem no céu. O cara, meu Deus, vem uma geada aí. A gente não dormia sossegado. Era normalmente a noite mais fria, sempre era a segunda noite depois da chuva, no período do inverno. E não sei se tem alguma coisa a ver ou não, mas nós achávamos que noite de lua cheia, se coincidia, era mais perigosa para gear. Os dias de geada são dias límpidos. Quando nós temos nuvens, coberturas, quando você tem nevoeiro, não há perigo, não tem informação de grande geada. Porque isso, as nuvens formam como um cobertor, como um agasalho nosso. A Terra sempre emana calor. E esse calor isso irradia para o espaço, mas embora pareça que é muito grande, mas ela segura uma temperatura elevada. Quando as noites de geada são noites límpidas, você enxerga as estrelas, não tem uma nuvem no céu. Aí é noite meio de frio. Havia técnicas de você lidar com a geada, fazia lá, gerava fumaça, não sei o quê, mas isso tudo era caro e era pouco efetivo. Então a geada era uma espada na cabeça da economia paranaense todo ano. O avanço das lavouras de café acelerou o processo de derrubada da vegetação nativa. A expansão da ocupação do território paranaense fez com que a chegada do inverno desafiasse os cafeicultores, que tinham as plantações cada vez menos protegidas. A preocupação era grande, principalmente quando o abaixamento brusco da temperatura vinha acompanhado de fortes ventos frios. Na década de 50, 2 geadas severas atingiram os campos paranaenses. Nos anos 60, foram 4 as geadas de grande poder destrutivo. Uma das maiores ocorreu em 1969.
que destruiu grande parte dos cafezais do estado. Na década seguinte, as geadas voltam a ocorrer. Em 1972, o Paraná sofre mais um grande baque. Uma geada que reduziu quase pela metade a produção cafeeira nacional do ano seguinte. As geadas severas raras vezes extrapolaram o Paraná e, a rigor, eram sentidas em menor proporção nas regiões acima do limiar do paralelo 24, onde se concentrava a produção de café. Para 1975, a previsão era de uma boa safra de café no estado. Porém, em julho daquele ano, o tempo começa a sofrer variações preocupantes, passando por oscilações de temperatura que culminaram na entrada de uma forte frente fria. Entre 14, 15 e 16, nós tivemos muito calor. E me assustou muito, porque no mês de julho nunca faz calor. Nós chegamos a casa dos 30 graus, naquela época era muito, 31 graus, 32 graus. Calor abafadiço. Eu estranhei muito. E no dia 16, entrou essa frente, acompanhada dessa massa polar. Choveu durante a noite, muito. No outro dia, amanheceu meio encoberto, começando a limpar, às 4 horas da tarde começou a limpar, um vento sul. Esse é o problema que nós chamamos aqui, na linguagem tupiniquim, vento de capote para o café. Então, além do frio, além da chuva, a garoa, o vento. Então, o vento vai minando a resistência do cafeeiro por baixo. No dia 17 de julho, começou a esfriar muito à tarde e caiu uma chuvinha rala. E a temperatura baixando. Aí todo mundo pensou, nós esperamos com certeza, né? Se limpar o tempo, amanhã a geada vai arrasar tudo. E não é que limpou o tempo. Naquele dia 17 de julho de 1975, os curitibanos acordaram surpresos diante da neve que caía sobre a cidade. Aquela cena tinha sido vista pela última vez quase meio século atrás. No início daquela manhã de quinta-feira, o governador Jaime Canet Júnior chega ao Palácio Iguaçu, sede do governo do Paraná, com o carro coberto por uma fina camada de gelo. Ele se reúne com o seu secretariado, cancela a viagem que faria a alguns municípios do Sudoeste e toma um avião rumo ao norte do estado. As primeiras informações davam conta de que até 1/3 dos cafezais das regiões de Maringá, Paranavaí, Umuarama e Cianorte poderiam ter sido atingidas por geadas, pelo granizo e por ventos fortes. Juntas, essas regiões somavam mais de 600 mil hectares de café. Palavra do governador Jaime Canet sobre o problema da geada sobre o Paraná. Venho hoje ao norte do Paraná com uma profunda tristeza. Venho verificar a extensão dos danos causados pelo frio, pela geada. Então, já no voar, a gente, e eu com a experiência que tinha, de cafeicultor, você só no voar já via que o estrago foi grande. Não sabia a dimensão que ia ser. Até onde que ele ia chegar. Será que chega só até o paralelo 24, né? Não vai subir do paralelo 24, se ela corta por aqui, o norte do Paraná escapa ou não escapa. Lá para baixo já sabia que não tinha escapatória.
Mas aqui para cima não sabia ainda qual é a dimensão dela. Vai chegar em São Paulo? Vai chegar em Minas Gerais? E chegou, varreu tudo. Né? De Bela Vista do Paraíso para frente, Porecatu, Bela Vista, 1º de Maio, Sertanópolis, são regiões que não giam, sabe? Quando muito tosta a folha, o ponteiro do pé de café. E alguns produtores que moravam aqui em Londrina, mas com propriedades acima de Bela Vista do Paraíso, Alvorada do Sul, esperaram até 10, 11 horas, ao meio-dia, que é a hora que o sol começa a esquentar, começa a cair o gelo e a flor começa a ficar marrom. Foi tudo. Aí que nós sentimos o desastre geral. Uma geada parcial, como a gente chamava, não era novidade. Já poderia, então, queimar aqui, queimar lá. Tem lavoura. Eu, por exemplo, a primeira geada que atingiu minha fazenda foi em 75. As anteriores não tinham me atingido. Eu estava numa região mais alta, mais protegida. Então, você vê que essa de 75 foi de uma violência que eu me abati. Me abati mesmo. Eu, não como cafeicultor, porque eu também tinha outras atividades, não vivia só da propriedade de cafeeira. Mas me abati porque eu senti que eu iria ter dificuldades, que o Paraná ia ter dificuldades. Então, eu realmente fui conversar com os cafeicultores entristecido. Eu confesso que cheguei a chorar com eles. De ver a tristeza deles. Por toda a noite anterior, o céu permaneceu limpo e a temperatura declinou abruptamente. Em apenas 4 horas, os termômetros registraram uma queda de 5 graus. Os cafeicultores constataram que aquela não era apenas uma geada leve, mas que havia ocorrido a chamada geada negra. Não bastasse o brusco abaixamento das temperaturas e a alta umidade relativa, esse fenômeno vinha acompanhado de fortes ventos frios. Ao contrário da geada simples, de orvalho, que queima apenas as folhas, a geada negra ocorre com um vento frio que congela a seiva e destrói a planta desde a copa até próximo à raiz. O vento pega na canela, na haste, no tronco do café, e ele para com que a seiva suba. Então cria um calo. E o café começa a morrer. A geada já deixa o cafeiro já marrom. Entendeu? Já deixa marrom, já lá é só o sol aparecer. É só o sol aparecer, despontar, e você estando no solo, você sente o cheiro de queimado. É incrível. Embora, quando eu digo queimado, não pegou fogo, não fez labareda, nada. Em primeiro lugar, o que se visualiza é a folha queimada, né? Depois você vai percebendo que o ramo também está preto, né? Aí você procura se inteirar melhor e começa a descascar o tronco, e você vê que também o tronco também está na situação, né? Logo depois da geada, houve, até eu estava junto, né, porque apareceram primeiro em Londrina, equipe de jornalistas, né, que vieram só para dimensionar o problema que tinha acontecido. Então, jornalistas europeu, americano, né, que eles vieram aqui e percorreram algumas fazendas, além da visão de conjunto, né, por avião, eles sentiram de perto o que aconteceu nas propriedades de café, né, e o problema social que podia gerar em função dos pequenos proprietários, né? Não tem salvação. Então você tem que fazer o quê? Decepar, você com serra, cortar as folhas, deixar um pouco de galho para esperar a brota, de 2 para 3 anos para poder produzir outra vez. Não há como não tem meios de café geado, numa geada negra, de você ter recuperação antes de 2, 3 anos. Então o caminho é a de cepa. Serra,
Teve muita gente que já 2 dias após a geada, já telefonando a seus corretores, aqui no caso, inclusive comigo, fazendo encomenda ou procurando casas especializadas em venda para comprar essa serra pequena. Para os funcionários serrar o pé do café e esperar. Nova vida, novas floradas. Uma das minhas filhas casou naquele tempo e o casamento foi aqui, foi nessa varanda aí. E para a gente enfeitar com flores, não havia flores, não havia nem folhas verdes por aí para fazer o enfeite. A única coisa que tinha que minha esposa tinha um orquidário aí, então e tinha orquídeas florescendo que estavam protegidas da geada. Então a decoração era tudo de orquídeas. Não havia flores. Ali para cima, onde tem esse bosque, logo para lá dessa estradinha aí, era café. Esse café estava todo geado. Para cima desse café tinha um campo de futebol, que não tem mais hoje. E nós fizemos o estacionamento das visitas para que vieram para o casamento no campo de futebol. Então, tinha um trilho, ia ser no meio do café, mas não tinha mais café. No meio dos tocos do café, o pessoal ia a pé, pusemos um pó de serra, coisa no chão para não pisar muito no barro. E isso eu lembro que o café não existia mais, tinha os troncos pelados e não tinha uma folha verde, não tinha uma flor para fazer a decoração aí. Mesmo com a ocorrência da geada, houve safra colhida em 1975. Isso porque o amadurecimento dos frutos do cafeeiro tinha se dado em tempo certo, entre abril e maio. Naquele ano, o Paraná colheu metade da produção brasileira. Depois do esforço de colheita rápida dos frutos, os agricultores voltaram a atenção para as safras seguintes. Com uma geada tão profunda e abrangente, a produção dos próximos anos estava condenada. Com os pés atingidos até a raiz, nada mais poderia ser feito além de se plantar novos cafezais, que começariam a produzir somente 3 anos depois. Não houve grandes prejuízos para a safra colhida. Então, o Paraná, naquele ano, colheu uma boa safra, 11,7 milhões de sacas, né? O ano seguinte colheu 0. E o café já vinha atravessando uma fase relativamente ruim. Os preços já tinham caído pelo excesso de produção no mundo. O mundo estava produzindo mais do que consumia, então por isso que nós tínhamos essas cotas de sacrifício para queimar café, as cotas do governo comprando para poder equilibrar o mercado. Então já havia um desânimo na cafeicultura de um modo geral. A geada veio e então aí foi um total desânimo. Nós sentíamos que o retrato da agricultura paranaense ia ser mudado. Não afirmo recuperar todo o pé de cafeeiro que foi atingido pela geada, mas sim aproveitar essa oportunidade para refazer a sua cafeicultura nas normas técnicas mais avançadas e que o Paraná tem condições de dar. A previsão do prejuízo total causado pela geada seria o equivalente hoje a 4 bilhões e meio de dólares. Passados os primeiros momentos, não demorou para que os cafeicultores começassem a pensar mais seriamente na mudança de cultura agrícola, estimulada pelo governo desde a superprodução de café no Paraná na década de 60. E como o café já não tinha mais tantos estímulos quanto nos anos passados, o cafeicultor se viu em uma situação limite. Eu acho que aquilo é uma tragédia programada, né? Já estava programada. Nós tínhamos os elementos das geadas anteriores, o estrago provocado, né? E, é claro, havia um aferramento, uma tal esperança em relação ao café, porque isso é esperança, o cara leva uma geada, aí tem uma produção boa, né? Entende? Então, essas coisas, a esperança não matava. Mas essa de 75 foi uma pancada, vamos dizer assim, uma pá de cal na cafeicultura paranense, porque já estava sendo minado pela questão da erradicação, que
que começou em 61. Porque, na realidade, se você talvez olhasse com um olhar mais frio, é claro que o cafeicultor não via assim, né? Mas você via que a situação da política cafeeira brasileira é insustentável. Não havia como você aguentar uma situação em que você estava produzindo mais de um produto do que havia uma demanda agregada, e essa demanda estava sendo suprida por uma oferta crescente. De certa forma, fazer a erradicação era se encontrar rapidamente com a realidade que viria em seguida já. Então, o que nós tínhamos, às vezes, de conversa da erradicação da cafeicultura era também com o sentido de dar um novo patamar de desenvolvimento econômico. Um pouco para fugir da monocultura cafeicultora, como chamavam, não é? E essa suscetibilidade que tinha no inverno, mas um pouco também porque realmente havia necessidade de nós reduzirmos os estoques de café no Brasil. Curiosamente, acabou sendo o IBC, que era o órgão de fomento do café, que teve que levar à frente a política de erradicação. Porque o IBC, digamos, dentro de uma estrutura governamental, nesse momento já muito mais autoritária, né, o governo militar chegou e disse, olha, não pode aguentar essa situação. A cafeicultura no Brasil, neste momento, está sendo um instrumento, talvez, de conquista de novas áreas antes não explorada economicamente como o Cerrado. Está, talvez, novamente em pequenos microclimas do Nordeste, proporcionando emprego a uma parcela ponderável de patrícios nossos que necessitam de trabalho. Está, talvez, neste momento, renovando e dando vida nova às zonas tradicionais de Minas Gerais. O programa de erradicação tinha começado mais de uma década antes. A cada pé de café que era eliminado, os cafeicultores eram indenizados. Eles também recebiam auxílios para diversificar a produção, diminuindo progressivamente a área cafeeira. Vigorava o pensamento do ex-ministro da Fazenda, Roberto Campos, que queria acelerar o processo de modernização do Estado Nacional. Era preciso aumentar a produção de alimentos para as populações urbanas. Para atingir este objetivo, as culturas agrícolas mais adequadas seriam aquelas que precisavam de pouca mão de obra. Com isso, os trabalhadores também eram liberados para as cidades, que experimentavam algum crescimento industrial. O café era uma cultura permanente, de trato manual, o que impossibilitava o avanço tecnológico na agricultura, um dos objetivos do regime militar. A cafeicultura, do modo como era conhecida, estava com seus dias contados. Os padrões tecnológicos da década de 50, 60 eram padrões realmente muito singelos. Nós não tínhamos essa modernidade de mecanização. Essa mecanização, ela começou a se ensaiar na década de 60, mas a explosão da mecanização veio na década de 70. Naquele momento, o governo do estado do Paraná, as forças sociais do Paraná, pensou um modelo de planejamento, de desenvolvimento para o estado, calcado em duas coisas. Uma era repensar o padrão de desenvolvimento da agricultura e outro seria pensar uma forma de você intensificar o processo de industrialização. Ao final de 74, quando já tinha decidido que o governador seria o governador Jaime Canet, estava em curso um projeto de modernização do estado do Paraná. Seria o governador Ney Braga, uma lei promulgada em novembro de 74, já concebia uma nova estrutura organizacional para o estado do Paraná, de modernização do estado do Paraná. Nessa época, a grande propriedade, quando ela viu a questão da mecanização, a possibilidade de mecanização, ela saiu do café. Então, as médias e grandes propriedades de café saíram para mecanizar e terminaram continuando na cafeicultura, aquela pequena propriedade que não tinha opção de mecanizar. Ou seja, pelo seu tamanho,
né? Não tinha escala para ter uma colheitadeira, para ter um plantio de soja e trigo, não é? Ou seja, pela sua topografia. O governo passa então a fomentar as culturas temporárias e a agroindústria. Eram incentivos com programas específicos de crédito para a compra de tratores, colheitadeiras, insumos, sementes e adubo. Medidas que facilitariam a mudança do café para plantações de algodão, soja, trigo e milho. Mas a decisão de arrancar o café para fazer outra tentativa de produção rural, principalmente porque café era um produto muito valorizado no mercado internacional, era uma operação de alto risco. Então, os produtores rurais, eles tinham uma dúvida e uma dificuldade de largar a cafeicultura, onde eles já tinham investido, para fazer outras coisas. Essa decisão, ela quase que foi compulsória com a grande geada de 75. A geada de 75 foi um divisor, porque como aniquilou a cafeicultura no norte do Paraná, quem já estava naquela de acho que vou tentar uma outra coisa, aproveitou a oportunidade para arrancar o café e passar para um outro tipo de lavoura. O agricultor era estimulado através de crédito, através de uma série de elementos, a plantar milho, a plantar soja, a criar gado, a criar outras coisas. Por quê? Porque eles queriam tirar o cara do café. Então essa era a razão dessa antipatia, por assim dizer. O que vai culminar em 75, quando veio a geada, que a geada daí foi um baque, né? A pessoa, de repente, aquilo que ainda os que tinham café descobriram que iam ficar 3, 4 anos sem renda. Com esse plantio de café, talvez numa área menor, mas dentro da boa técnica, aproveitando para mesmo erradicar aqueles cafeiros mais antigos e de baixa produtividade. O Paraná estará dentro de pouco tempo produzindo talvez mais do que produzia antes da geada, e liberando terras para o plantio de outras culturas economicamente também válidas, trazendo ao agricultor a segurança da diversificação agrícola. A perspectiva de alguns anos sem safra, somada à paulatina redução dos preços e de incentivos do governo ao café, levava os agricultores a decidirem pela diversificação agrícola. Em meio à crise, o presidente do IBC, Camilo Calazans, jogou ainda mais lenha na fogueira. Disse aos jornais que a geada era uma prova de que havia sido um erro ter trazido o café para o Paraná. Após a geada de 1975, quase 30% da área ocupada pelo café no estado simplesmente deixa de existir. Como resultado disso, nos anos seguintes, cerca de 100 mil propriedades de até 20 hectares são incorporadas a estabelecimentos rurais maiores. Mas essa diversificação agrícola para o algodão, soja, trigo e milho, que são culturas temporárias, representava um grande custo social. O café tinha fincado raízes profundas no desenvolvimento do Paraná. Tinha sido o principal fator de absorção de população ao longo de 4 décadas e o motor do desenvolvimento econômico do estado. A troca de cultura agrícola seria um caminho doloroso, principalmente pelo conjunto de características da produção cafeeira que vigorava ainda em 1975. O café era cultivado em pequenas propriedades, que tinham no máximo 16 mil pés plantados. E quase a metade das áreas cafeeiras não estava nas mãos dos donos da terra. Elas eram cultivadas principalmente por parceiros, meeiros e porcenteiros, e nas grandes fazendas, em regime de colonato, com famílias vivendo dentro da propriedade. Se você pegar o norte pioneiro e o norte novo do Paraná, ou seja, de Londrina, principalmente de Cornélio Procópio até o Ribeirão Claro, essa região norte pioneiro, ali é onde concentrava as fazendas grandes de café. Se você pegar o noroeste do Paraná, ou seja, de Maringá até Autônia, ali já foi o tipo de colonização, ali predomina a pequena propriedade. A propriedade cafeira, a predominância é de
propriedades de 5 a 10, 12 alqueires, 20 alqueires. São pequenas propriedades, né? O café tinha todo um conjunto de características de produção, tudo isso, que eram extremamente importantes em termos sociais, por exemplo. O café era tipicamente uma produção de pequenas propriedades. Por quê? Porque uma saca de café chegou a valer, digamos, 150, 160 dólares. Uma tonelada de soja, naquela época, valeria 160 dólares. Então, e pesava 16 vezes mais. Então, o cara com uma pequena extensão de terra, ele plantando café, ele se mantinha. Ele mantinha a família, né? As fazendas de café, que o Paraná sempre teve, normalmente tinham suas colônias, onde morava, onde o empregado ali, o meieiro, o parceiro, o porcenteiro, aquele que trabalhava no café, ele tinha também a casa para morar. Ele tinha, na maioria das vezes, luz elétrica, né? Tudo, ele tinha toda a comunidade dele. Ele cuidava de uma produção de café, podia plantar para sua subsistência e parte do café colhido era dele e parte era do proprietário da terra. Então isso era um contrato de parceria. Esse perfil fundiário peculiar e também o modo de produção faziam o café ser conhecido como o melhor patrão da agricultura. Os cafezais davam trabalho o ano todo e para muita gente. A mão de obra estava envolvida em diversas operações que iam da semeadura ao benefício. Uma lavoura de café precisava de 20 vezes mais trabalhadores do que a soja e quase 30 vezes mais do que a lida com o gado. O trabalho era quase todo manual e a limpeza dos cafezais devia ser constante, gerando ocupação o ano todo. A troca para culturas de grandes extensões, como o trigo, o milho e a soja, provocaria uma mudança profunda na estrutura fundiária e nas relações de trabalho no campo. Todas as formas que a gente falava assim, de acesso mais precário à terra, que eram quem os colonos, que eram os arrendatários, que eram os parteiros, poxa vida, essa população toda, tá? Ela sai do campo, certo? Porque você não precisa mais ter mão de obra no campo, certo? Aquele negócio, a tônica do novo padrão foi justamente, né, as máquinas. 40% dos estabelecimentos que você diz que são pequenininhos, na verdade não eram do proprietário, da pessoa que explorava. Ele era de um proprietário que tinha um pedaço de terra maior. Quando você tem esse processo de mudança, é quase como se você recuperasse a estrutura fundiária original, onde a presença da propriedade maior é mais forte. Com a mudança de cultura, a mecanização do campo foi engrossada e, com isso, o despejo das famílias que ali trabalhavam. Assim como ocorreu com os colonos, os pequenos cafeicultores tiveram que largar o campo e se mover rumo às grandes cidades. Logo após a geada, os sindicatos rurais calcularam uma perda imediata de 200 mil empregos, o que resultaria em uma expulsão de 1 milhão de pessoas da área rural. Em 1975, é constatada a mudança do perfil populacional do Paraná, que deixa de ser rural e torna-se eminentemente urbano. A partir daquele momento, a maioria da população se concentraria nas cidades. A redução da população rural é esperada. Isso é normal, é esperado, isso acontece em todo lugar, sempre aconteceu. Agora, o que a geada provoca, no fundo, é como se fosse um caos tão grande pela velocidade e pela magnitude. 1 hectare de café, ele emprega, em média, de 1 a 2, dependendo do sistema, de 1 a 2 trabalhadores por hectare ano. E depois, durante a colheita, você tem um emprego de 3 ou 4 homens durante 4 meses, por hectare. Tá certo? Então, você tem uma demanda grande de mão de obra. Se você sai de uma área de 1.800.000 hectares e vem para 100 mil, tá certo? Você imagina 1.700.000 vezes 2 trabalhadores, vamos arredondar a coisa. Daria quanto? Daria mais de 3,5 milhões de trabalhadores, tá certo? Isso fixo
São trabalhadores que ficam o ano inteiro cultivando a lavoura. A zona rural era muito populosa, tinha muita gente nas fazendas, que hoje quase não tem mais ninguém. Centenas, milhares de casas foram derrubadas, destruídas, uma coisa e outra, né? Porque mudaram. É uma completa modificação da estrutura agrária do Brasil. No momento em que passou aquele primeiro baque, foi feita uma campanha institucional, uma campanha publicitária, cujo mote era lute onde você estiver. Então, isso era o mote geral, era o bordão da campanha toda. Todas as peças diziam, né? Você é agricultor e tal, né? Sofreu isso, sofreu aquilo, mas lute onde você estiver. Né? Vamos ajudar a sair disso aqui. Você é comerciante e tal, lute onde você estiver. Não precisa sair de onde você está. A preocupação, inclusive, era evitar que o cara saísse do interior e viesse para a cidade para pressionar, procurar um emprego que não existia. A população do campo, em 70, era 4,5 milhões. Você tem uma uma perda de população do campo, um saldo migratório, que a gente chama, de 2,9 milhões. Você imagina o que é isso? Assim, quer dizer, você tem 4,5 milhões, sai 2,9 milhões. Isso numa década e praticamente em 5 anos. O agricultor deixava o café, erradicava o café e fazia o quê? Deixava pasto em cima, que era o investimento mais barato, por assim dizer. Ele não plantava nada, ele tirava aquilo e deixava lá. E botava gado em cima. Automaticamente o emprego dele declinava 100 vezes. Quer dizer, você precisava de 2 capatazes, 2 peões para tomar conta de uma fazenda de gado e precisava de 200 para fazer o trabalho do café, que era muito manual. Então, sob o aspecto macro-social, realmente o fim do café foi uma coisa traumática para o Paraná, né? E até hoje não foi, por assim dizer, resolvido. Porque se você pegar a situação social do interior do Paraná, você vai ver que 200 municípios perderam população ao longo de 30 anos, foram perdendo população, foram perdendo vitalidade. Enquanto as pequenas cidades do interior diminuíam de tamanho, os municípios que eram polos regionais, como Maringá, Londrina e Cascavel, tinham suas populações periféricas aumentadas. A mão de obra utilizada na agricultura tinha sido transformada. O perfil desse novo trabalhador não era mais o do colono, parceiro ou arrendatário, que explorava um pedaço da propriedade cafeeira e vivia na terra em que plantava. Os trabalhadores haviam se mudado para a periferia das cidades, onde eram recrutados pelo chamado gato. Eram os boias-frias, que faziam serviços nas fazendas de culturas temporárias, principalmente em época de semeadura e colheita. Em 1977, havia mais de 600 mil boias-frias no Paraná, concentrados principalmente em cidades dormitório em torno dos grandes municípios do interior paranaense. E uma das discussões muito fortes era a agricultura continua precisando de mão de obra, não era uma coisa assim, mas ela tinha tirado a mão de obra do seu local de trabalho, quer dizer, separou. Virou assim, trabalho é trabalho, moradia é moradia. Não, o trabalhador do campo não mora mais no campo, ele vai morar na cidade, mas ele também não tinha onde morar na cidade. E ele também não tinha trabalho o tempo todo. E aí você teve um segmento muito grande que por muito tempo ficou vivendo de oportunidades que eram muitos dias sem trabalho, um dia com trabalho. As pessoas madrugavam para ir no ponto onde o caminhão apanhava a população para trabalhar. Você desempenha as funções de gato há quanto tempo? Já há 4 anos, quase 5. O senhor ganha quanto por cabeça? Aí é o seguinte, não é por cabeça talvez. Tem época que é por cabeça e nós trabalhamos por comissão. Uma base assim de 20%, 25%. Onde é que você contrata o pessoal? Olha, nas casas e nós pegamos eles assim nos pontos, nas ruas. Então nós chegamos, por exemplo, em 1977, uma situação de boia fria aqui no Paraná terrível. Terrível. Inclusive, o ministro, até o gaúcho, Arnaldo Prieto, que era ministro do Trabalho na época, o Ministério coordenou uma pesquisa no Paraná e chegou à conclusão de que 500 a 600 mil
pessoas, boias frias, viviam no nosso estado. Em geral, o boia fria, ele era o colono das fazendas, né? Eram os trabalhadores fixos das fazendas, ou chegaram a ter sido pequenos proprietários que também perderam as terras, endividados, e tiveram que vender, e até por processos mais drásticos, né? de grilagem. Ao longo da segunda metade da década de 70, dezenas de municípios das áreas cafeeiras simplesmente esvaziaram. Dos 174 municípios do norte paranaense, 71 perderam mais da metade da população. 88 perderam mais de um quinto dos seus habitantes. Milhares de pessoas seguiram rumo à periferia das grandes cidades, como Londrina, Maringá e Curitiba, e a outros estados como São Paulo e Rondônia. Mas o espaço urbano ainda não tinha emprego suficiente para quem deixava o campo. E os trabalhadores rurais não tinham conhecimento técnico, não estavam prontos nem para a indústria, nem para o comércio. Quem chegava da roça ia morar em áreas de invasão, que engrossavam a toda semana. Começaram a surgir, a serem povoadas e surgirem as pequenas favelas, né, em torno das maiores cidades, né, em torno de Londrina, de Maringá, sabe, e mesmo das cidades menores como Jacarezinho e Cornélio Procópio. Todas as cidades houve um crescimento das favelas dessa gente que não tinha mais lugar para ficar no campo propriamente dito, né, e que procurou se alojar de forma precária em torno das favelas. Veio para a cidade e não encontrou na cidade aqueles meios de sobrevivência. Primeiro porque ele era um trabalhador braçal, ele não tinha uma formação técnica. Segundo, porque o Brasil ainda não se constituía numa nação eminentemente industrial, com empregos para todo mundo. Eram pessoas que viveram durante muito tempo com alguma dignidade, mesmo que fosse precária dentro de um sistema produtivo, e que de repente tiveram isso, o tapete foi puxado, sabe? Essas pessoas de repente perderam o chão, sabe? Essas pessoas de repente ficaram sem ter trabalho, sem ter casa, sem ter escola para as crianças. O planejamento público, ele se volta, a sua grande eficácia está em dois campos, né? No campo, digamos, da infraestrutura, da dotação de serviços sociais, quer dizer, faz a estrada, faz a escola, faz isso, faz aquilo, e se dá nas políticas de fomento, né? Quer dizer, o cara diz assim, vou fomentar tal cultura. Daí, então, ele tem lá mecanismos de preço, de crédito que ele pode manejar. Mas o planejamento dessa natureza, de vocês assim, vou criar rapidamente 1 milhão de empregos, isso é muito difícil, né? Então havia, digamos, uma preocupação instalada, todo mundo sabia que isso era um problema que tinha que ser enfrentado, mas os instrumentos de planejamento para isso não existiam. Por quê? Porque você pega a seguinte situação que nós estávamos falando. O cara pegava lá um emprego na agricultura, um emprego na pecuária, um emprego na cafeicultura, que é um tipo de agricultura, custava tanto. Daí, quando ia fazer o emprego industrial, custava 100 vezes mais.